Você não perde dinheiro em ações porque o mercado é arriscado. Você perde porque está olhando para o lugar errado. A maioria das pessoas acha que a renda variável é imprevisível, quando na prática o problema não é a variação de preço, e sim a ausência de um método bem definido. O ponto é o seguinte: arriscado não é investir em ações, é investir sem entender o que realmente gera retorno no longo prazo. Guarda isso, porque no final do vídeo eu vou fechar esse raciocínio com um exemplo bem simples que ninguém utiliza. Eu trabalho há alguns anos analisando empresas com base em fundamentos e não é em previsão de preço. Curiosamente, o maior erro que eu vejo não é técnico, é conceitual. Já vi gente com ótimos indicadores perder dinheiro por falta de processo. E já vi quem não entendia quase nada começar a investir melhor só por organizar a lógica da maneira correta. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Não vamos simplificar demais, mas vamos traduzir o que realmente importa. Um dos erros mais comuns de quem começa em renda variável é achar que a ação é um papel que sobe e desce sem explicação alguma. Na prática, isso gera um comportamento muito previsível. A pessoa compra quando todo mundo está otimista e vende quando o medo aparece. Exatamente como toda a grande maioria das pessoas que estão no mercado fazem. Isso não é falta de inteligência de maneira nenhuma, é sim um viés psicológico. O ser humano sente a dor da perda cerca de 2 vezes mais forte do que o prazer do ganho. Isso, claro, segundo estudos de finanças comportamentais, como por exemplo os estudos de Daniel Kahneman. Então isso quer dizer que o investidor olha para a oscilação diária e não para o negócio por trás da ação. E aí, é claro, ele vai confundir preço com valor. Quem investe olhando só para gráfico está reagindo ao mercado e não investindo nele. O mais interessante é que esse erro não acontece por falta de informação. Isso a gente tem de monte no mercado. Acontece por falta de uma estrutura mental mesmo, de um processo. E é exatamente isso que nos leva ao nosso próximo ponto. Vamos simplificar isso aqui sem perder o rigor. Uma ação não é um código na bolsa, ela é uma participação em uma empresa real. Logo, comprar uma ação é como comprar um pedaço de uma padaria, por exemplo. Você não pergunta quanto a placa da padaria vai valer amanhã, você quer saber quanto ela fatura, quanto de lucro sobra e se esse negócio tende a crescer de forma sustentável ao longo do tempo. O foco da análise fundamentalista, então, não é prever preços, é interpretar negócios. Dá para a gente montar uma estrutura inicial muito básica e simples aqui. Primeiro, você entende se a empresa gera lucro de forma consistente. Depois, se esse lucro é compatível com a geração de caixa ou se ele é somente contábil. Então, você analisa se ele cresce ao longo do tempo. E aí sim, avalia se o preço da ação faz sentido em relação ao valor intrínseco estimado da empresa. Cada passo responde a uma pergunta muito objetiva, entende? Essa é a parte conceitual. Agora é hora da gente aplicar na prática isso. Mas antes, se você quer transformar tudo isso que estamos falando aqui em prática real, no nosso site existem calculadoras e simuladores gratuitos que te ajudam a tomar decisões melhores nos investimentos. É só acessar mundoinvestidor.com, entrar em ferramentas e escolher calculadoras e simuladores. Lá você consegue aplicar o conhecimento, testar cenários e evoluir de forma mais consciente como investidor. Então, quando esse vídeo terminar, dá uma passada lá e aproveite todas as nossas ferramentas. E se esse conteúdo está te ajudando de verdade, agregando valor na sua vida, clica no botão de se inscrever e vem fazer parte da comunidade de investidores de valor que mais cresce no Brasil. Agora sim, vamos colocar isso na prática. Você precisa escolher uma empresa que você consiga explicar em uma frase o que ela faz. E é simples desse jeito. Se você não consegue explicar de uma maneira simples e objetiva como essa empresa ganha dinheiro, não invista nela. Depois você vai olhar para o lucro dos últimos 5 anos. Aqui não é para decorar número, tá?
é para ver se existe um padrão, se existe consistência. Você vai fazer a mesma coisa com o demonstrativo de fluxo de caixa, pegar o histórico e entender se o lucro está compatível com o fluxo de caixa. Em seguida, você compara o valor intrínseco estimado com o preço da ação. Para deixar mais simples, imagine esse exemplo aqui, ó. Duas empresas lucram a mesma coisa, 10 milhões de reais por ano. A ação de uma custa 100 reais na bolsa, enquanto a ação da outra 200. Comprar a ação mais cara esperando um retorno igual das duas não faz sentido algum, uma vez que a mais cara deveria entregar um retorno maior. Porém, o que acontece na prática é que muita gente compra porque uma empresa está na moda. Entende que não é a oscilação que gera prejuízo, mas sim pagar caro demais por um resultado comum? É como eu costumo dizer aqui no canal, sem método, as pessoas erram mesmo sabendo a teoria. É mais do que comum vermos no mercado investidores comprando uma ação só porque o preço caiu, sem avaliar o motivo dessa queda, sem entender se a empresa realmente destruiu o valor ou se é um achismo do mercado. Você está fazendo a coisa errada. Investidores também compram olhando só para dividend yield, sem considerar o porquê está tão alto, ou considerar de repente um corte de dividendos no futuro. E principalmente, um dos erros mais comuns é investidores mudando de estratégia a cada notícia diferente, sem deixar que o método amadureça e assim não conseguindo colher os benefícios do longo prazo. A renda variável não é um cassino, não é um lugar de apostas. E você pode até errar algumas vezes e continuar ganhando dinheiro. A bolsa não pune quem erra uma ou outra vez, ela pune quem erra sempre do mesmo jeito. Quando você entende renda variável como participação em negócios, algo muda. Você para de perguntar se a ação vai subir amanhã e começa a perguntar se a empresa está criando valor ao longo do tempo. Investir deixa de ser um jogo de adivinhação e passa a ser um processo de interpretação. Investir não é, de forma alguma, prever o mercado. É avaliar empresas com método e principalmente com paciência. Quando essa chave muda, a ansiedade diminui e a tomada de decisões melhora. Consequentemente, a consistência começa a entregar resultados. Se você percebeu que o problema nunca foi falta de informação, mas falta de estrutura para aplicar, o próximo passo lógico é organizar isso em um método que evita improviso, que reduz tentativa e erro e principalmente que economiza anos de decisões mal tomadas. É exatamente isso que eu mostro no próximo nível de profundidade, onde cada etapa vira um processo e não opinião. O link está aqui na descrição, como uma continuação natural desse nosso raciocínio. A renda variável não é para quem sabe tudo, é para quem decide pensar melhor. A pergunta que fica é muito simples: você está investindo em preço ou em negócios de verdade?